Capítulo 9. Mortificando o pecado. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Colossenses 3:5. O Novo Testamento não deixa qualquer dúvida de que a santidade é de nossa responsabilidade. Se desejamos de fato buscar santidade, temos de agir decididamente. Falei um dia de um determinado problema de pecado com uma pessoa que disse: tenho estado em oração para que Deus me motive a parar. Motivá-la a parar? O que ela estava dizendo com efeito é que Deus não tinha feito o suficiente. É muito fácil pedir para Deus que faça algo mais, porque isso adia a necessidade que temos de nos defrontarmos com a nossa própria responsabilidade. Aquilo que devemos fazer é mortificar as obras do corpo. Romanos 8:13. Paulo serve-se da mesma expressão noutro livro. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Colossenses 3:5. O que significa a expressão façam morrer? A King James Version usa termos mortificar. De acordo com o dicionário, fazer morrer ou mortificar significa destruir a força, a vitalidade ou o funcionamento, dominar ou amortecer. Fazer morrer as obras do corpo é, portanto, destruir a força e a vitalidade do pecado quando ele tenta reinar no nosso corpo. Devemos entender claramente que a mortificação, embora seja algo que nós fazemos, não pode ser levada a cabo na nossa própria força. Bem disse o puritano Joe Owen: a mortificação pela força própria, conseguida por meios de invenção própria, com o fim de uma justiça própria, é a alma e a substância de toda a falsa religião. A mortificação deve ser realizada pela força e a direção do Espírito Santo. Owen diz no outro ponto: só o Espírito é suficiente para essa obra. Todas as vias e meios sem ele são inúteis. Ele é o grande eficiente. Ele é quem dá vida e força aos nossos esforços. Mas embora a mortificação deva ser efetuada pela força e sob a direção do Espírito Santo, ela é todavia uma obra que nós devemos fazer. Sem a força do Espírito Santo não haverá mortificação, mas sem o nosso trabalho na sua força também não haverá mortificação. A pergunta crucial então é esta: como é que destruímos a força e vitalidade do pecado? Se realmente queremos realizar essa difícil tarefa, temos que primeiramente ter convicção. Precisamos estar persuadidos que a vontade de Deus numa vida santa para cada cristão é importante. Devemos acreditar que a busca da santidade é digna de esforço e de dor, que são necessários para mortificar as obras da carne. Precisamos estar convencidos que sem santidade, santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Não só devemos desenvolver uma convicção por viver uma vida santa em geral, mas precisamos igualmente desenvolver condições em áreas específicas de obediência. Essas convicções formam-se e desenvolvem-se quando nós expomos a palavra de Deus. A nossa mente está muito acostumada aos valores do mundo. Mesmo depois de nos convertermos, o mundo à nossa volta procura constantemente levar-nos a ajustar-nos ao seu sistema de valores. Somos bombardeados de todos os lados por tentações no sentido de condescendemos com a nossa natureza pecadora. Por isso, Paulo diz: não deixem que o mundo ao seu redor vos molde em seu próprio molde, mas deixem que Deus os refaça, de maneira que toda a atitude da vossa mente se transforme. Romanos 12:2. Somente pela palavra de Deus é que a nossa mente são moldada de novo e os nossos valores renovados. Quando dava instruções para os futuros reis de Israel, Deus disse: trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Deuteronômio 17:19.
O rei deveria ler a lei de Deus todos os dias da sua vida para aprender a temer ao Senhor. Dessa maneira, ele poderia aprender a sua necessidade de santidade e como poderia conhecer a vontade específica de Deus em diversas situações. Jesus disse: "Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama." João 14:21. A obediência é o caminho para a santidade, mas é só na medida em que temos os seus mandamentos que podemos obedecer-lhes. A palavra de Deus deve ser tão fortemente fixada em nossa mente que se torne a influência dominante em nossos pensamentos, atitudes e ações. Uma das maneiras mais eficazes de influenciar a nossa mente é através da memorização das Escrituras. Davi disse: "Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti." Salmos 119:11. Para memorizar as Escrituras eficazmente, você deve ter um plano. Esse plano deve incluir uma seleção de versículos bem escolhidos, um sistema prático para aprendê-los, um meio sistêmico de revelá-los, a fim de conservá-los vivos na memória, e regras simples para continuar a memorização das Escrituras sozinho. Sei, por experiência, quão importante é um plano. Instintivamente percebi a importância da palavra de Deus para a minha vida quando era jovem ainda, na universidade, mas não sabia exatamente o que fazer. Decorei alguns versículos, casual e esporadicamente, mas eles foram de pouco proveito para mim. Então um dia fui apresentada ao sistema de memorização por tópicos da editora The Navigators e consegui um plano de memorização regular das Escrituras. 28 anos mais tarde, ainda continuo a sentir os benefícios desse simples, mas eficiente plano para guardar a palavra de Deus no meu coração. É claro que o objetivo da memorização é a aplicação da Bíblia em nossa vida diária. É através da aplicação das Escrituras às situações específicas da vida que desenvolvemos o tipo de convicção que nos ajuda a vencer as tentações que tão facilmente nos leva a tropeçar. Há alguns anos, minha esposa e eu vivíamos em Kansas City, Missouri, enquanto eu trabalhava do outro lado do rio, já no estado de Kansas. Como empregado trabalhando em Kansas, eu estava sujeito ao imposto de renda deste estado, mas como residente no estado de Missouri, não precisava pagar esse imposto senão no fim do ano. Mudamos-nos para o Colorado em julho de um certo ano e no final deste ano percebi que devia ao estado de Kansas 7 meses de imposto. O meu primeiro pensamento foi esquecer o caso. Afinal de contas, a quantidade era bastante pequena e eles não iriam até o Colorado para recolher. Mas o Espírito Santo trouxe-me então à mente um versículo que havia decorado anteriormente. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Romanos 13:7. Deus trouxe ao meu coração a convicção de que deveria pagar ao estado do Kansas o imposto que lhe devia. Em obediência a Deus, o Senhor deu-me convicção nesse dia em relação ao pagamento dos impostos. E essa convicção tem influenciado e governado as minhas ações desde então. É desse modo que desenvolvemos a convicção, trazendo a palavra de Deus às situações específicas que surgem na nossa vida e determinando pela palavra a vontade de Deus nessa situação. Muitas questões da vida são claramente abordadas na Bíblia e faríamos bem em decorar versículos que falam dessas questões. Por exemplo, a vontade de Deus em relação à honestidade é bem clara. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios 4, 25-28. A vontade de Deus em relação à abstinência da imoralidade sexual é igualmente descrita com muita clareza. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados,
Abstenham-se da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses 4:3. Essas são questões claramente declaradas, onde não devemos ter qualquer dificuldade em formar convicção em harmonia com a vontade de Deus, se realmente estamos dispostos a obedecer a sua palavra. Mas o que fazer com os temas que não são especificamente mencionados nas Escrituras? Como é que determinamos a vontade de Deus e desenvolvemos uma convicção nesta área? Há alguns anos, um amigo deu-me o que designava como sua fórmula: como distinguir o certo do errado. Essa fórmula contém 4 perguntas baseadas em 3 versículos de 1 Coríntios. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6:12. Pergunta 1. É benéfico, física, espiritual e mentalmente? Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6:12. Pergunta 2. Será que isso vai me dominar? Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer o meu irmão tropeçar. 1 Coríntios 8:13. Pergunta 3. Será que isso vai ferir os outros? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Pergunta 4. Será que isso glorifica a Deus? Embora possa parecer muito simples, essa fórmula é poderosa para desenvolver uma convicção, se estivermos dispostos a usá-la. Essas perguntas podem tornar-se bastante custadoras, mas devem ser feitas se realmente queremos buscar santidade como um caminho total de vida. Vamos aplicar esses princípios a algumas situações típicas. Pense, por exemplo, nos programas de televisão que se vê. São benéficos, física, espiritual e mentalmente? Para alguns programas, a resposta pode ser sim, mas em relação àqueles que você deve responder honestamente não, você deveria considerar não vê-los. Quando a pergunta, será que isso vai me dominar? Você pode aplicar imediatamente essa pergunta a hábitos tais como beber, tomar drogas ou fumar e achar que não se aplica ao seu caso. Mas voltemos ao ponto. Que dizer da televisão? Será que alguns programas o prendem tanto que não é capaz de perdê-los? Se isso acontece, então eles estão dominando você. Conheço uma senhora crente que, quando adolescente, foi campeã nacional de tênis na categoria de juniores. Estava tão agarrada ao tênis que ele constituía de fato toda a sua vida, embora ela fosse cristã. Quando começou a refletir seriamente sobre as exigências do discipulado cristão, percebeu que o tênis exigia certo poder sobre ela, que estava impedindo-a de seguir plenamente a Cristo. Tomou então a decisão de pôr de lado a sua raquete de tênis para acabar com esse domínio. Só vários anos mais tarde, quando essa força tinha desaparecido por completo, é que ela recomeçou a jogar tênis apenas para recreio e com liberdade de consciência. Essa ilustração do tênis enfatiza um fato importante. Pode não ser a atividade em si que determina se algo é pecaminoso para nós, mas antes a nossa resposta a essa atividade. Certamente o tênis é moralmente neutro e, sob condições corretas, é fisicamente benéfico. Mas por que esta jovem tinha feito dele um ídolo na vida? Essa atividade tinha se tornado pecaminosa para ela. Examinemos agora a próxima pergunta. Será que isso vai ferir os outros? Com a mesma história da minha amiga tenista, imagine que outro cristão que gostava de jogar tênis puramente pelo seu valor recreativo tinha insistido com essa senhora, afirmando-lhe que não havia nada de errado no tênis. Tecnicamente, essa pessoa estaria correta, mas estaria insistindo num ponto que muito naturalmente iria prejudicar a vida espiritual da jovem senhora.
Muitas atividades, estritamente falando, são moralmente neutras, mas devido a algumas associações imorais no passado de uma pessoa, podem lhe prejudicar, pelo menos durante algum tempo. Aqueles de nós que não têm essa associação imoral devem ter em consideração essas pessoas, pois do outro modo podemos fazê-los cair de novo numa atitude que é pecaminosa para elas. E que dizer daquela área em que o cristão diferem nas suas convicções sobre o que é realmente a vontade de Deus? Paulo fala desse problema em Romanos 14, onde apresenta a questão de se comer certos alimentos. Ele estabelece 3 princípios gerais para nos guiar. O primeiro é que não devemos julgar aqueles cujas convicções são diferentes das nossas. O segundo princípio é que, quaisquer que sejam as nossas convicções, elas devem ser para o Senhor, isso é, desenvolvidas por um senso de obediência a Ele. O terceiro princípio é que, quaisquer que sejam as convicções que desenvolvemos como para o Senhor, devemos ser fiéis a elas. Se agirmos contra a nossa convicção, estaremos pecando, embora outros possam ter perfeita liberdade nesse ponto em particular. Durante vários anos, lutei com a questão de como é que eu e minha família deveríamos observar o domingo como o dia do Senhor. No princípio da minha vida cristã, ensinaram-me que o domingo era um dia sagrado e que suas atividades deveriam ser realizadas em harmonia com este fato. Em breve vim a reconhecer que há, no entanto, genuíno desacordo entre cristãos sinceros sobre a maneira como se deve guardar o domingo. Aplicando os princípios de Romanos 14 a essa questão, devo, portanto, em primeiro lugar, não julgar os que observam o domingo de maneira diferente da minha. Segundo, quaisquer que sejam as minhas convicções, elas devem resultar de uma sincera resposta de obediência à maneira como Deus está me guiando. E então, depois de ter desenvolvido as minhas próprias convicções, devo ter o cuidado de não as violar, independentemente do que os outros cristãos possam fazer. A pergunta que devemos fazer numa busca séria de santidade é esta: estou disposto a desenvolver convicções a partir das Escrituras e a viver de acordo com elas? É muitas vezes aqui que surge o problema. Hesitamos em enfrentar o padrão de santidade de Deus numa área específica da vida. Sabemos que fazê-lo irá exigir obediência que não estamos dispostos a dar. Isso leva-nos à segunda qualidade que devemos desenvolver se queremos mortificar as obras do corpo. Essa é a qualidade de compromisso. Jesus disse: qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33. Temos de enfrentar honestamente a questão: estou disposto a renunciar a certas práticas ou hábitos que mantêm afastado da santidade? É nesse ponto de compromisso que muitos de nós falhamos. Preferimos flertar com o pecado, tentar brincar um pouco com ele, sem nos envolvermos demasiadamente. Temos a síndrome do só mais uma vez. Daremos só mais um olhar sensual. Comeremos só mais uma sobremesa bem doce antes de começarmos a dieta. Veremos só mais um programa de televisão antes de nos sentarmos para estudar a Bíblia. Em tudo isso, estamos adiando o dia do compromisso, o momento em que diremos basta ao pecado. Lembro-me do dia em que Deus me falou a respeito do meu fraco por doces. Não é que eu estava com sobrepeso. O problema é que eu não conseguia resistir a qualquer sobremesa que aparecesse. Era daqueles que repetia sempre o bolo nos eventos sociais da igreja. Então, numa manhã precisamente no meio dos festivais de Natal, quando todos os doces e guloseimas eram tão abundantes, Deus falou ao meu coração sobre esse problema. Na minha resposta final, eu disse: Senhor, espera até passar o Natal e então acabarei com isso. Eu não estava disposto a fazer naquele dia um compromisso.
Salomão diz que os olhos dos homens nunca se satisfazem. Provérbios 27:20. Mais um olhar sensual ou mais uma fatia de bolo nunca satisfaz. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Toda vez que dissermos sim à tentação, tornamos mais difícil dizer não na próxima vez. Devemos reconhecer que temos desenvolvido padrões de hábitos pecaminosos. Desenvolvemos o hábito de encobrir um pouco o fato quando isso pode nos favorecer. Desenvolvemos o hábito de ceder à inércia que recusa deixar-nos levantar de manhã. Esses hábitos precisam ser destruídos, mas jamais serão enquanto não fizermos um compromisso base com a vida de santidade, sem exceções. O apóstolo João escreveu: Meus filhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. 1 João 2:1. Todo o propósito da epístola de João, diz ele, é para que não pequemos. Um dia, quando estavam estudando este capítulo, reconheci que o objetivo da minha vida pessoal em relação à santidade era inferior ao de João. Ele estava dizendo, com efeito, façam do não pecar vosso alvo. Enquanto refletia sobre isso, reconheci que no íntimo do meu coração, o meu alvo real era não pecar muito. Achava difícil dizer sim, Senhor, de agora em diante o meu alvo será não pecar. Percebi que Deus estava me chamando nesse dia para um nível mais profundo de compromisso com a santidade, maior do que aquele que eu antes desejava manter. Você pode imaginar um soldado indo para a guerra com o alvo, o objetivo de não ser muito ferido? A própria ideia é ridícula. O seu alvo é não ser ferido de forma alguma. No entanto, se não tivermos feito um verdadeiro compromisso com a santidade, sem exceção, somos como o soldado que vai para a batalha com o objetivo de não ser muito ferido. Podemos estar certos de que se é esse o nosso alvo, seremos feridos. Não com balas, mas com repetidas tentações. Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores do princípio da história americana, costumava tomar resoluções. Uma delas foi: resolvi nunca fazer qualquer coisa da qual eu devesse ter medo, caso esteja vivendo a última hora de minha vida. Ousaremos nós, cristãos do século XXI, tomar tal resolução? Estaremos dispostos a entregar-nos a uma prática de santidade sem exceções? Não adianta pedir a Deus que nos dê vitória sobre a tentação se não estivermos dispostos a comprometer-nos a dizer não à tentação. É só aprendendo a negar a tentação que alguma vez podemos mortificar as obras da carne. Aprender isso é geralmente um processo lento e doloroso, sobrecarregado de muito fracasso. Os nossos velhos desejos e os nossos hábitos pecaminosos não se desalojam facilmente. Para acabar com eles é preciso persistência, muitas vezes em face de pouco resultado, mas esse é o caminho que devemos trilhar, não importa quão doloroso seja.